Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos a mais um vídeo do nosso canal Reforma Protestante. Logos e rema. Qual a diferença entre essas duas palavras? Hoje em dia, infelizmente, ainda algumas igrejas se confundem com relação a essas palavras. O maior expoente delas, Kenneth Hagin, com a sua igreja Verbo da Vida, ainda hoje tentam dizer que há diferença entre rema e logos. As palavras gregas, que significam a palavra de Deus, eles dizem o seguinte: logos é a palavra escrita de Deus, rema é a palavra revelada, é a palavra que tem poder no mundo espiritual, é a palavra que, uma vez dita pelo ser humano, faz com que o universo conspire a favor daquele que assim a libera. Então eles determinam curas, eles determinam milagres, eles determinam tudo através dessa suposta palavra rema. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que existe essa diferenciação entre a palavra logos e a palavra rema? A resposta é não. Tanto logos quanto rema significam palavra de Deus, e o Novo Testamento as usa indistintamente, sem fazer essa diferenciação de que uma seria a palavra de Deus escrita e a outra seria a palavra de Deus revelada. Isso é, infelizmente, uma invenção humana, uma invencionice humana. A prova disso é o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 23 ao 25. Vamos ler o texto e entender as palavras. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nesse texto, nos originais gregos, o apóstolo Pedro vai usar as duas palavras, rema e logos. E ele não faz diferenciação com relação às duas. Vamos ler o texto agora usando nos originais essas duas palavras. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, logos. O que Pedro usou aqui foi a palavra logos. E que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus, rema, e agora ele usa o vocábulo rema, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Mais uma vez a palavra rema. Pedro usa indistintamente aqui as duas palavras. Ele não faz diferenciação entre uma palavra que seria escrita, entre a outra palavra que seria revelada, que seria a palavra da boca de Deus. Infelizmente, isso é uma invencionice dos triunfalistas. Aquelas pessoas que querem dizer, a palavra de Deus revelada é uma, a escrita é outra. Queridos, a palavra de Deus é uma só. Viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Existe uma só palavra de Deus, que Jesus disse o seguinte sobre ela: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não existe essa de que o ser humano pode usar a palavra de Deus para o seu bel prazer, para os seus propósitos. É por conta disso que muitas pessoas hoje em dia estão se decepcionando com o evangelho, porque se dirigem à igreja, passam a pertencer a um rebanho, são ensinadas nesse rebanho de que a partir daquele momento, usando a palavra de Deus, elas terão um poder sobrenatural para mudar a situação delas, e acabam caindo num erro teológico terrível, cobrando de Deus aquilo que ele nunca prometeu, e assim se decepcionam e deixam o evangelho. O Brasil vive uma crise financeira terrível. Onde estão os profetas para profetizarem a bênção e a prosperidade para a nossa nação? O Brasil vive uma crise de identidade terrível, uma crise de corrupção terrível. Hoje a Odebrecht está derrubando quase que todos os políticos dessa nação. Onde estão os profetas com a palavra rema para declarar
que esse país é de Jesus. Não aparecem. Porque não existe diferenciação entre palavra logos e palavra rema. O Novo Testamento as usa indistintamente porque a palavra de Deus é uma só. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, dê o seu dislike, faça a sua pergunta. Nós vamos responder segundo o nosso tempo e segundo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.